Bom, encerrando nossa parte teórica, nós iremos definir a resultante centrípeta, que ela é a força relacionada ao movimento do corpo numa trajetória curvilínea. Então, observe. Resultante centrípeta. Demonstrações de responsabilidade e de cidadania podem ser dadas no trânsito. O bom motorista é cuidadoso, respeita a sinalização, preocupa-se com os pedestres e com os outros motoristas e não deixa de lado aquilo que aprendeu em física. Para descrever curvas, ao menos dois fatores são importantes. Não frear enquanto ela está sendo realizada, porque se você freia dentro de uma curva, você está diminuindo o valor de sua velocidade, você pode perder a trajetória da curva. E principalmente não exceder o limite de velocidade. Então, nos dois casos, frear e exceder o limite de velocidade, você está variando essa velocidade, você está variando essa resultante centrípeta, tá? Se existe um limite de força centrípeta para fazer essa curva, se você excede esse limite, você pode perder a trajetória. Bom, para podermos calcular o valor da velocidade máxima para que um carro não derrape ou escape numa curva, antes precisamos conhecer quais são as forças que agem sobre ele. Visto que qualquer veículo possui massa, estando sujeito à gravidade terrestre, ele apresenta certo peso. Pelo fato de estar em contato com a superfície da pista, também fica sujeito à força normal. No momento em que o motorista vira o volante, os pneus dianteiros do carro inclinam-se em relação ao seu eixo longitudinal. Nesse instante, eles empurram o solo para fora e o solo empurra os pneus para dentro da curva. Essa força é o atrito estático. Vamos entender o que acontece aqui, ó. Eu tenho um atrito estático entre a pista e o pneu, os pneus do veículo, para evitar o deslizamento lateral. Eu tenho o carro executando um movimento na curva, porém lateralmente relacionado à trajetória da curva, eu tenho que ter esse atrito estático. Se eu tiver atrito cinético lateralmente, o carro está deslizando, tá? E esse deslizamento vai fazer com que ele saia da trajetória curvilínea. Então, ó, quanto maior a rapidez do carro, mais intensa deve ser a força de atrito estático capaz de evitar a derrapagem. Então, ou seja, existe um valor limite. Se para realizar uma curva um automóvel precisa de uma força mais intensa que o atrito estático, ele escorregará na pista, podendo escapar pela tangente, ele vai sair em linha reta. Em dias chuvosos ou quando temos manchas de óleo na pista, o coeficiente de atrito estático diminui e, consequentemente, diminui também a intensidade e a força de atrito estático máximo. Nesses casos, o motorista deve ser mais cauteloso, mantendo seu carro com velocidades inferiores às que trafegaria sobre solo seco. Então, por exemplo, ó, eu tenho um exemplo aqui de um veículo que perdeu a tangência da curva devido ao excesso de velocidade. Se não é o guarda-reio, o cara ia rolar esse barranco aqui, ó. É lógico que é uma corrida, que é um rally. Então os caras, eles têm um preparo, mas mesmo assim, excedeu o limite de velocidade na curva lá, ó, dá para ver a marca do pneu no solo. O que aconteceu aí? Ele travou as rodas do veículo. Esse travamento das rodas do veículo fez com que o atrito estático diminuísse muito. Então essa força de atrito paralela no pneu diminuiu muito e ele deixou de ser estático. Ele passou a ser cinético. Aí se não fosse esse guarda-reio que é super resistente, esse cara ia rolar para baixo aí. Dá até nervoso na gente, né? Ver essa situação. Bom, numa curva horizontal sem inclinação, o atrito entre os pneus e a pista é a única força perpendicular ao vetor velocidade e paralela ao chão.
assim, nesse caso, ele exerce sozinho a função da resultante centrípeta. Então, ó, neste caso aqui, esse veículo entrou nessa curva aqui embaixo, ó, nessa minha figura aqui. Para ele executar perfeitamente essa curva com essa velocidade V aqui, a força que mantém os pneus no solo paralela ao deslocamento do veículo é essa força de atrito estático aqui, que impede que esse veículo deslize. Então, se não há deslizamento do veículo, dos pneus do veículo com a pista horizontal, isso significa que a força, a resultante centrípeta, que é aquela resultante que surge em todo o corpo que realiza uma trajetória curvilínea, vai ser igual à força de atrito estático. Nós aprendemos que a força resultante centrípeta ela é a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular. E a força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. No caso, essa normal está relacionada ao peso, porque o carro não penetra na pista. Então eu posso relacionar que a minha massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividida pelo raio é o coeficiente de atrito estático, atrito estático vezes a massa do corpo e a aceleração da gravidade, ou seja, isso aqui é a força-peso relacionada a essa normal. Então eu posso cancelar as massas, que elas são comuns, isolar a velocidade, tirando a raiz quadrada desse produto todo aqui, ó. Esse R passa multiplicando o coeficiente de atrito estático e a aceleração da gravidade. Com isso, essa expressão aqui determina a máxima velocidade com que o corpo pode entrar nessa curva, nessa trajetória curvilínea. Por exemplo, nesse GIF que tem aqui, ó, o que aconteceu para esse corpo perder aderência nessa curva? Eu tive uma variação no coeficiente de atrito estático. Essa variação no coeficiente de atrito estático fez com que os pneus travassem e ele passasse de estático para cinético. Ele perdeu aderência na pista, fazendo com que ele saísse da trajetória curvilínea. Beleza, pessoal? Em relação à parte teórica de força de atrito, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo. Daqui a pouco eu vou voltar com as atividades relacionadas à força de atrito cinético e força de atrito estático. Um abraço, até daqui a pouco.